o ódio no coração, é a falta de perdão, é o sentimento de rejeição que tem te feito tropeçar. Você um dia foi rejeitado por alguém, por um pai, por uma mãe, por um esposo, por um amigo, por um professor, e você carrega esse sentimento e você não consegue ser livre dele, e isso te faz tropeçar. É a orfandade que te faz tropeçar. A falta de um pai espiritual, de um pai biológico, de uma mãe biológica, isso te faz tropeçar. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele pode nos curar de tudo isso. Amém, glória. Jesus, Ele na sua caminhada, na sua trajetória, foi lido aqui, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus poderia curar alguém no físico. Jesus, Ele ia além daquilo, Ele ia além daquela cura. Jesus olhava nos olhos da pessoa, Jesus ia na alma. Quando Jesus foi curar a mulher do fluxo de sangue, quando aquela mulher toca nas suas vestes, e ele diz: eu tenho que parar porque de mim saiu poder, alguém me tocou. E Jesus para falar com aquela mulher, e ele olha para ela e diz, na minha tradução diz: filha, tenha coragem. Aquilo ali, Jesus estava ministrando a alma daquela mulher, não apenas no seu físico, mas ele estava curando a alma dela, o espírito dela. Filha, tenha coragem, levanta, eu vou te curar, eu sou aquele que te cura. Eu quero dizer para você nessa noite, queridas, que está presa emocionalmente, que está com a sua alma ferida, que Jesus, Ele está falando para você hoje: tenha coragem, porque eu vou te curar. Amém. Jesus me disse aqui agora à tarde, através da ministração das meninas: eu quero cortar as cordas do passado. Tem pessoas que estão presas nas cordas do passado, que estão amarradas. Não se frutifica estando amarradas, não se frutifica sendo preso, a alma presa. Tessalonicenses 5, 23, tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, Paulo diz: não só o meu espírito, mas também a minha alma e o meu corpo devem manter-se íntegro, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero dizer para você que Jesus não está apenas preocupado em curar o seu espírito ou curar o seu corpo, mas o Senhor está preocupado em curar nossa alma. Amém, amados? Amém. Entendendo? Em curar nossa alma, porque se nossa alma não for liberta, nós não vamos romper em nada. A gente não consegue romper na vida, romper na profissão, romper no ministério, romper no propósito. Precisamos ter uma alma livre, amém? Sermos mulheres que vão fazer a diferença, mas com uma alma livre. Davi, no Salmo 142, ele diz: Senhor, ele clama a Deus, ele estava fugindo dos inimigos, e Davi, ele entra numa caverna, e ele diz, ele faz uma oração a Deus, ele fala: Senhor, tira minha alma do cárcere, para que eu possa louvar o teu nome. Em outras palavras, eu imagino que Davi está falando: Senhor, desprende a minha alma, porque eu preciso fazer a tua obra, eu tenho muito para fazer. Davi estava encarcerado pelo medo. Quantas pessoas estão encarceradas pelo medo, pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pela rejeição? E são sentimentos que, com o passar do tempo, eles vão se tornando fortalezas na nossa mente, queridas. Traumas, eles se tornam, quando não curados, quando não sarados, eles se tornam fortalezas da mente. Fala comigo: traumas. Quando não curado, tornam-se fortalezas da mente. Pessoas presas, pessoas amarradas, que não se libertam, que estão dentro da igreja, mas não conseguem se libertar. Davi era crente. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um adorador. Ele disse que Davi era um adorador, mas Davi estava dentro da igreja, mas estava encarcerado dentro de uma caverna, com medo do inimigo. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, servindo ao Senhor, queridas, e nós estamos encarceradas pelos traumas do passado, pelas feridas, pelo abandono, pelo complexo de inferioridade, pelo abuso sexual. Quantas mulheres são presas emocionalmente porque foram abusadas sexualmente? Queridos, nós precisamos identificar a mentalidade
mentalidade, desse passado e tratar. O passado tem uma mentalidade, ele nos persegue. E nós precisamos tratar isso, porque nós precisamos caminhar, nós precisamos romper, amém? Amém. Nós precisamos frutificar não só no físico, como a pastora Elisângela disse, mas nós precisamos frutificar no espírito. E nós somos curadas, queridos, nós somos livres quando nós conhecemos o lugar secreto, que é o lugar onde nós nos jogamos em Deus, onde nós nos prostramos em Deus. É um lugar que nós devemos ter o hábito de frequentar, de estar, não frequentar, mas de estar, que é o lugar secreto. Amém. Uma mulher é reconstruída, ela é reconstruída através do lugar secreto. Amém. Toda mulher precisa. Quantos conhecem o que é o lugar secreto? Quem não sabe o que é o lugar secreto? Todo mundo sabe. E eu creio que todas vocês têm o seu lugar secreto. Têm o seu momento de lugar secreto. Porque é no lugar secreto que nós somos reconstruídas. É uma casa reconstruída. As meninas falaram muito bem aqui na peça. Uma casa reconstruída. Uma mulher, ela é reconstruída através do seu lugar secreto. A sua intimidade com Deus. Porque quando nós estamos ali no nosso lugar secreto, jogados num cantinho, nós mostramos quem nós somos. Amadas, a nossa conferência daqui de Macapá o ano passado foi posicionadas, mas nós precisamos ainda falar sobre isso. Existem situações que nós devemos ainda nos posicionarmos. Existem situações que você que está aqui, algumas ainda não se posicionaram, que estão como o ano passado. O lugar secreto é um lugar no qual nós devemos nos posicionar. Aleluia. Porque Deus, o Espírito, nosso Espírito, ele é batido através daquilo que vai na nossa alma. Os traumas da nossa alma, as feridas da nossa alma, a tristeza, a angústia, a falta de perdão, o ódio, é pecado que abate o nosso espírito. Davi, ele fala muito bem no Salmo 139, ele fala no primeiro versículo, ele fala no último versículo, eu estava lendo hoje esse salmo e ele diz: Senhor, sonda-me, sonda-me. Por que Davi está falando para Deus sondar o coração dele? Porque havia tristeza no coração de Davi, porque havia angústia no coração de Davi. Sonda-me, Senhor. Nós precisamos, queridas, fazer esta oração. Sonda-me, Senhor, porque às vezes nós achamos que estamos na casa de Deus, dando glória a Deus, falando em línguas, mas estamos com o nosso coração cheio de pecado, pelos sintomas, pelos sentimentos que nós temos, pela amargura, pelo ódio, pela revolta. Lucas 11:36 tem um versículo que diz assim: repara, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. Repara, pois, que a luz que está em ti não seja trevas. O que seria trevas no coração de um crente? A amargura. Lá em Hebreus 12:15, ele fala sobre a raiz de amargura, que nós devemos lançar fora toda a raiz de amargura, que nós não devemos carregar a raiz de amargura, porque senão nós vamos contaminar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, porque a amargura contamina, amadas. A amargura contamina na igreja, contamina na família, contamina no trabalho, contamina no ciclo de amizade. A amargura rompe com relacionamentos, a amargura traz inimizade. A amargura é um sentimento diabólico que o diabo usa para destruir pessoas, para destruir relacionamentos. Mulheres amarguradas que não são felizes no lar, no casamento, com os filhos, e aí a amargura aflora, e ela grita e ela xinga. E a palavra de Deus diz: não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura cresça, mas que o Espírito Santo de Deus, que o bálsamo de Gileade, venha sobre nós, nos curando. Amém. No decorrer dos anos, da nossa caminhada, das nossas andanças, amadas, nós vamos criando muros em volta do nosso coração, nós vamos endurecendo o coração, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis à presença de Deus, nós não nos quebrantamos mais diante de Deus, não nos quebrantamos mais na presença de Deus, porque o nosso coração está rodeado por muralhas. E o diabo, ele conhece muito bem qual é a nossa fraqueza. Ele sabe aonde é a nossa dor.
Satanás sabe onde é a sua dor. Ele faz de tudo para atualizar essa dor na sua alma, essa dor no seu coração. Não tem um momento que você fala assim, eu estou curado, eu estou livre, tal. E de repente acontece uma situaçãozinha e você fala, nossa, voltou tudo novamente. Aí nessa hora, amadas, que entra o nosso posicionamento. Aleluia. É nessa hora que nós devemos nos posicionarmos em Deus e falar, o Senhor já levou na cruz todas as minhas dores. E eu gosto muito do versículo de Hebreus 4:12, que diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir o pensamento do coração, o pensamento e os propósitos do coração. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela cura. Não adianta eu estar falando aqui, ou as meninas estão falando, ou o pastor está falando, se você não deixar a palavra de Deus entrar. Se você não ler a palavra de Deus. Eu comentava com a Laurizinha, eu falei, Lauri, impressionante como a palavra de Deus, não importa quem está aqui em cima falando, mas a palavra, ela fala. Ela ministra quando nós temos sede. Ela ministra quando nós somos mulheres curadas. Amém. Queridas, o Senhor Ele quer levantar um exército de mulheres que vai fazer diferença nessa geração, nesse lugar, nessa cidade. No ano que vem, esse lugar vai ser pequeno, pastor. Vai fazer diferença. No nome de Jesus, só de palmas eu vou trazer 20. O pastor ficou desesperado. Eu disse, meu Deus, tem que aumentar os carros. Esse lugar vai ser pequeno, porque Deus tem levantado mulheres que têm sede, mulheres que queiram mais. Eu digo para você, eu sou grata, mas eu não sou satisfeita. E você não deve ser satisfeita também, você deve querer mais. Você deve dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para mim, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. Como a pastora Márcia falou sobre servir, sirva na casa de Deus, tem muita coisa para fazer. Na casa de Deus tem muitos ministérios, preciso de muitas pessoas para trabalhar. Disponha, seja uma mulher curada, seja uma mulher com a sua alma livre, irmãs. Aleluia. Eu digo para você, o que eu estou falando para você foi algo que eu vivi na minha vida. Hoje eu dou frutos, eu frutifico na casa de Deus, mas teve um tempo que não era assim. Teve um tempo que eu não fui frutífera. Uma vez eu disse assim, meu Deus, todo lugar que eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre esse testemunho. Eu falei um dia que eu fui ministrar numa cidade chamada Guaraí. E quando eu terminei de ministrar, uma irmã me chamou e falou assim, pastora, Deus está falando para você, você não deve dizer mais, não vou mais contar esse testemunho. Deus está falando para você que você deve contar o seu testemunho. Aleluia. Porque através do seu testemunho, muitas mulheres são curadas, o diabo está dizendo, não conte mais. Amém. E a semana passada, um pastor nosso ministrou na nossa igreja, não sei se a Miss Teresângela lembra, o pastor Rubens. E ele disse, queria contar o testemunho dele, mas aí ele ficou assim, não vou contar. Deus falou, você precisa contar o testemunho. E ele disse assim, todos vocês que têm um testemunho do que Deus fez, precisam contar o que Deus fez. E eu disse, mais uma vez, Deus está confirmando. E eu preciso contar o que Deus fez na minha vida. Eu sei que algumas já sabem, mas eu não era uma pessoa frutífera.